que é felicidade? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas expressões que não necessariamente trazem o mesmo significado, mas em certo sentido elas podem funcionar como sinônimos. A palavra, o termo bem-aventurança, a própria palavra felicidade, a palavra alegria. Se você for conversar com alguém que estuda as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, ele pode até tentar defender uma diferença entre felicidade e bem-aventurança. De fato, existe uma variação nesses termos, mas nada muito alarmante. A gente pode considerar pelo menos esses três termos como alguns sinônimos. Para você, o que é felicidade? Para você, o que é alegria? O IBGE faz pesquisas, faz censos, pelo menos a nível nacional, a cada 10 anos. Vamos dizer que a ONU, em 2024, 2025, realize outra pesquisa para saber sobre as nações mais felizes do mundo, e um desses entrevistados no Brasil seja um de vocês. E se a pergunta fosse simples? Às vezes a gente fica pensando que é uma pergunta elaborada. Quem faz parte da equipe do Plano B e do GES, há pouco tempo atrás a gente lançou uma pesquisa para tentar entender melhor a realidade do nosso ministério. A gente queria agradecer a vocês por responderem, o feedback foi muito legal. Ontem a gente pôde estudar um pouco a respeito dessas respostas como liderança. Mas você responderia sim ou não numa pergunta muito simples: você se considera uma pessoa feliz? Deixa eu mudar um pouco os termos. Você se considera uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Você não precisa responder agora, mas eu queria que você, ao longo do tempo que a gente aqui conversar, refletisse sobre isso. Será que de fato eu sou uma pessoa alegre? Será que de fato eu tenho sido uma pessoa feliz nos últimos anos? E talvez falar sobre alegria, falar sobre felicidade, falar sobre contentamento, depois de um ano difícil como foi 2020, seja de fato um desafio. Depois das dificuldades, das barras que a gente enfrentou, com as incertezas que o ano passado nos proporcionou, falar sobre felicidade, de fato, não é algo extremamente fácil. Mas quando a gente olha para o contexto do profeta Abacuque, ele também não enfrentava um período difícil. Se você pôde acompanhar a nossa série do ano passado, eu não vou precisar me aprofundar demais no tema, mas Abacuque e a nação de Israel estavam enfrentando um problema, estavam prestes a enfrentar um grande problema. Que problema era esse? O povo da nação, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, seriam dominados por um povo ímpio. Eles estavam prestes a serem dominados por um povo que não adorava a Deus, um povo que não adorava ao Senhor dos exércitos, como o próprio povo de Israel cantou em vários salmos. Imagine você está de boa aqui na igreja hoje, e quando chega em casa sabe que outro país declarou guerra ao Brasil. Esse país tem uma força militar extremamente mais forte que a nossa, e a qualquer momento nós vamos ser bombardeados, atacados e dominados por esse país. Você se consideraria uma pessoa feliz diante dessa realidade, diante desse cenário, diante desse contexto? De forma muito, mas muito resumida, esse era o contexto do profeta Abacuque. E ao escutar e ler os versículos que nós lemos, a gente deve às vezes pensar: meu irmão, Abacuque era um cara topado, desenrolado e maduro, porque uma situação complicada como essa, a qualquer momento ele poderia ser dominado, a sua família, os seus amigos, a galera que ele conhecia poderia ser dominada, e ele falou que não importa o que aconteça, a minha alegria está no Senhor. Mas se você já se deu o trabalho de ler esse livro, e às vezes a gente tem um preconceito com o Antigo Testamento, principalmente com os profetas menores, você deve lembrar que Abacuque, ele não fala, e todos os três capítulos, eles não são apenas de contentamento.
eles não refletem apenas confiança. Antes de chegar no contentamento, antes de chegar na confiança, antes de chegar na maturidade, veja o que Abacuque fala. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou volta alguns capítulos aí no aplicativo, vai lá para o capítulo 1, por favor. Só para a gente ler o versículo 1, 2 e 3. Não vou ler nem muita coisa para vocês não se espantarem. Talvez lendo só esses versículos e os últimos, você pergunte se é o mesmo autor que escreveu esse livro. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Versículo 2: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Versículo 3: Terei de ver estas maldades para sempre? Porque preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Parece que Abacuque era brasileiro, mas enfim. O cara que estava murmurando, que estava reclamando, que estava indignado com tudo que estava acontecendo, no final foi o mesmo cara que a gente leu, que disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, ou os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. O que foi que aconteceu com Abacuque? Que mudança de 180 graus foi essa, que um cara indignado, que estava reclamando, que estava sem entender porque aquilo estava acontecendo, consegue pronunciar essas palavras, que até hoje não só foram cantadas pelo povo de Israel, mas até hoje nós cantamos, que até hoje serve de uma legenda massa para você, quando posta aquela foto na praia, colocar no seu Instagram. O que aconteceu? Foi do nada? Não, não foi do nada. A gente precisa entender que, embora a nossa geração, ela seja uma geração que está acostumada com o que é instantâneo, com as coisas fáceis chegando, a gente não precisa mais se deslocar para comer, a gente não precisa mais se deslocar para comprar um remédio, as coisas chegam até nós. A gente não precisa mais passar vários e vários anos fazendo cursos e mais cursos. Hoje em dia há quem diga que faculdade é algo do passado. A gente pode aprender de outra forma. Eu não estou aqui chegando e fazendo um juízo de valor sobre educação. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas o que fez esse cara mudar de paradigma tão rápido? Em 3 capítulos apenas. Como já diziam por aí, quem vê o close não vê o corre. Então, quem só lê essas partes, de fato, não fica, na verdade, fica sem entender. Mas Abacuque, ele entrou em crise, como todos nós entramos. E a pergunta é possível ser alegre? É possível ser feliz em meio à crise? Em meio às dificuldades, em meio ao choro, em meio ao luto, em meio ao pranto, em meio aos desertos que a vida da gente proporciona? Quando a gente olha para a Bíblia, e comentando com a galera essa semana, a gente pode perceber que a Bíblia toda fala sobre alegria. A Bíblia toda fala sobre felicidade. As bem-aventuranças não estão apenas no Sermão do Monte, que Mateus capítulo 5 mostra para a gente. Davi, ele fala sobre bem-aventurança no Salmo 51, no Salmo 32. Outros e outros autores, o salmista fala que na plenitude do Senhor há alegria, na presença do Senhor há alegria. Outro versículo muito conhecido: a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a gente vai analisar essas passagens que estão espalhadas em toda a Bíblia, o que a gente consegue perceber é que na maioria das vezes, na maioria esmagadora dos momentos onde se fala sobre alegria, se fala sobre felicidade, sobre contentamento, extremamente atrelado se tem um momento de dificuldade.
um momento que se perdeu alguém, que estão enfrentando uma barra a nível da nação, das tribos de Israel, alguma família da Bíblia. Então a gente precisa entender que alegria, que felicidade não é necessariamente algo que vai estar ou precisa ser proporcionado na ausência de tristeza, porque nós temos muitos motivos para ficarmos tristes, mas nós temos o motivo para sermos alegres, e esse motivo é Jesus Cristo. Quando a gente vai olhar para o que Abacuque fala, ele não fala que a alegria dele estava na produção de tudo que ele comentou, e talvez ao ler a gente não entenda, porque ele fala da oliveira, porque ele fala da vide, porque ele fala do fruto, dos campos. Meu irmão, é legal a gente entender que aquela sociedade dependia única e exclusivamente da agricultura para sobreviver. A economia girava em torno da agricultura. Então, a partir do momento que os campos não produzem, que não tem azeite, que não tem a uva, que não tem alimento, o alimento para eles, como é para a gente também, é algo extremamente importante. Então, o que Abacuque está falando aqui é, mesmo que eu não tenha o que eu considero mais importante na minha vida, eu me alegro no Senhor. E você pode, quando chegar em casa, ler essa passagem e trocar para o que você considera como sua alegria hoje. Talvez não seja um fruto, o produto de um campo, mas seja alguém, seja alguma posição, seja algum status, seja alguma aprovação, seja algum bem material, algo que a gente dorme com e pode acordar sem. O que Abacuque está fazendo aqui, nos ensinando é, mesmo que eu não tenha o que eu mais gosto, o que eu mais me importo, e na verdade nada que Abacuque colocou aqui é algo secundário, é tudo extremamente importante, mesmo que eu não tenha o necessário para existir, para me alimentar, o básico, eu me alegro no Senhor. Então perceba que a alegria de Abacuque não estava baseada, ancorada, enraizada em algo que alguém deste mundo poderia privar ele de ter. Ele, como dito, estava aí às portas de ser dominado. E ele poderia mesmo continuar indagando ao Senhor: Deus, o juízo que o Senhor está impondo sobre a nação é por conta do povo rebelde. Abacuque provavelmente trabalhava no templo, ele era alguém que provavelmente não era rebelde. Senhor, leva aquele povo e deixa a gente que é fiel aqui. Mas ele intercede por toda a nação, ele clama por toda a nação. E a alegria dele está no Senhor, no Senhor. E mais do que a ausência de tristeza, a alegria ou a falta de alegria é a ausência de confiança. E a gente pode perceber isso em outra passagem que a Bíblia, que o Espírito Santo nos ensina sobre a alegria, que é Filipenses capítulo 4. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, repito, dependendo da versão que você tem, alegrai-vos. E logo depois de falar sobre a alegria, no versículo 5 ele fala sobre moderação, sobre amor, sobre equilíbrio. Já no versículo 6 ele fala sobre confiança. Porque a confiança ou a falta de confiança é capaz de drenar em nós todos os sentimentos bons, todas as emoções boas. A falta de confiança nesse Deus que nos guarda, nesse Deus que é um Deus que proporciona alegria, que comunica alegria para mim, para a sua vida, pode drenar tudo: o amor, a alegria, a paciência, a mansidão, todo o fruto do Espírito. Por quê? Porque, como vocês sabem, a falta de confiança, ela sempre está relacionada com algo que vai acontecer. A gente deixa de ser alegre hoje, porque a gente fica preocupado, porque talvez a gente esteja triste amanhã.
E o motivo que vai nos deixar tristes é algo que, como dito, a gente dorme com e pode acordar sem. Hoje eu tenho onde morar, amanhã eu não tenho onde, pode ser que eu não tenha onde morar. Isso é uma realidade. Mas hoje eu tenho Cristo, e com certeza, quando eu acordar amanhã, eu vou continuar com Cristo. Porque a gente precisa entender que não é a nossa mão que segura Deus, é a mão de Deus que nos segura. Existe uma história muito conhecida, que fala sobre o navio que estava afundando. Tem gente que conta essa história como se fosse o Titanic, mas não é. E fala sobre a salvação como se fosse alguém que caiu, o navio estava afundando, e ele estava ali tentando se salvar, e Deus joga uma boia, ele segura aquela boia e consegue se salvar. Mas essa ilustração, ela é mais ou menos, para não dizer horrível, em relação ao que a Bíblia nos ensina sobre salvação e a nossa relação com Deus. Porque, na verdade, o que Efésios fala é que nós não estávamos nos afogando, nós já estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, se a gente for colocar Efésios nessa ilustração de alguém se afogando, era alguém que já estava morto, que chega alguém, tira do mar, faz ali um procedimento e aquela pessoa volta a ter vida. A nossa maior alegria precisa ser, e nós precisamos entender que é na nossa posição de filhos de Deus, porque tudo passa, mas essa realidade ninguém pode tirar de nós. Os governos podem mudar, a sua situação financeira pode mudar, a sua saúde pode mudar, a tranquilidade da sua casa hoje, amanhã pode ser uma guerra, a sua estabilidade financeira hoje, amanhã pode ser um fiasco, mas se você estiver em Cristo Jesus, você pode enfrentar todas essas coisas. Um dos versículos mais mal interpretados é o tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, não está dizendo que eu posso fazer tudo porque eu tenho o Senhor, mas eu posso enfrentar tudo, porque eu tenho aquele que me fortalece, a viver com muito e viver com pouco, viver com fartura e viver com escassez, viver com saúde e viver sem saúde, viver com emprego e viver sem emprego, viver bem nos meus relacionamentos e enfrentar crises nos meus relacionamentos, como a gente estudou e aprendeu na semana passada. Essa é a nossa diferença. Nós, como cristãos, nós não somos necessariamente extraterrestres. Nós somos de outro mundo, de fato, mas a gente enfrenta as mesmas coisas que os não cristãos enfrentam. O que muda não é o que a gente enfrenta, é como a gente enfrenta e quem enfrenta com a gente. Essa é a mudança, essa é a realidade, esse é o diferencial. Afinal, alguém já disse, no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem nos disse isso não é o nosso pai, não é o presidente, o governador, ou a pessoa que você mais confia. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para morrer por nós. Não existe tristeza terrena maior do que a certeza de saber que o próprio Deus se fez carne por amor a mim e a você. Então, eu queria te convidar a reler estes versículos com essa ótica e esse pano de fundo. Eu não sei como você pode mudar. Eu não sei o que era a sua alegria, e a alegria, assim como está atrelado à confiança, está atrelado também a quem nós adoramos. John Piper certa vez disse que o Senhor é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele, e a gente pode parafrasear dizendo que o Senhor é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais alegres nele. E por vezes, o Senhor faz que a nossa vida dê uma reviravolta, o Senhor chacoalha a nossa vida, para que a gente reveja a quem nós estamos adorando. Se a gente adora o Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, e nos conhecendo,
Porque como o Salmo 139 nos fala, Ele conhece a nossa palavra antes que ela chegue à nossa boca. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso pensamento. Aquilo que ninguém conhece, só você conhece, Deus também conhece, antes que isso tornasse realidade em sua vida. E mesmo assim Ele continua nos amando. Foi por você, na podridão dos seus pecados, na podridão da sua história, que o próprio Deus veio na história para mudar a minha e a sua história. Nosso conceito de alegria pode ser totalmente redefinido quando nós temos de fato uma âncora, e essa âncora da nossa alegria está no Senhor, e não em nada, como dito, que a gente dorme com e acorda sem. Essa é a diferença. E eu gosto muito, quase de que de refletir sobre a alegria a partir ou deste texto de Abacuque, ou do texto que eu mencionei de Paulo. Porque eles escrevem sobre a alegria a partir de uma circunstância complicada. Eles não escrevem sobre a alegria depois que eles passaram em um concurso. Eles não escrevem sobre a alegria quando eles estavam enfrentando um momento fácil na sua vida. Eles escrevem sobre a alegria quando eles estavam enfrentando os piores momentos da sua vida. E a gente precisa entender que com Cristo é melhor uma masmorra do que um trono. É melhor a gente enfrentar dificuldades e saber que o Senhor está conosco, do que a gente aparentemente estar bem, estar longe de Deus. A nossa maior alegria é saber, como dito, da nossa relação com Deus. E a nossa maior tristeza também, em contraponto, é saber que nós estamos distantes de Deus e que nós podemos estar desagradando a Deus. Porque mesmo que a gente viva os nossos 20, 30, 40, 50, 80, 90 anos aqui na terra, desfrutando de momentos bons, isso é algo passageiro, rápido, uma gota no oceano, em comparação à eternidade de sofrimento que é proposto para aqueles que não confiam no Senhor como seu único e suficiente Salvador e se arrependem dos seus pecados. Perceba como o conceito de alegria da nossa sociedade, do mundo, ele é volátil. É como quando a gente pega a água que facilmente escorre entre os nossos dedos. Eu não sei quais foram os critérios da ONU em colocar a Suíça como o país mais feliz, o Brasil como um 10º e o Togo como o último país. Mas uma coisa eu garanto: se o Togo tiver o Cristo Jesus como Senhor da sua vida, ele é muito mais feliz que a Suíça. Se você, mesmo que sem condições financeiras, enfrentando problemas familiares, tiver o Senhor, você pode ser muito mais feliz do que aquele que aparentemente tem uma família perfeita e tem a melhor e o carro mais novo que a gente tiver no mercado, o melhor carro do mercado. Porque quando a gente olha para o conceito de bem-aventurança, de felicidade e alegria, a gente percebe que é uma ótica invertida. É a mesma ótica do quem quer ganhar a sua vida precisa perder. Quem quer receber precisa doar. E eu queria terminar essa reflexão de hoje, lendo com vocês as bem-aventuranças. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. As bem-aventuranças estão no comecinho do Sermão do Monte. E eu preciso de um óculos. E Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, ele fala que: bem-aventurado os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence.
Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão o reino pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados que têm coração puro, pois verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertencem. Perceba que as qualidades de uma pessoa feliz não são qualidades desejadas pela nossa sociedade. Afinal, quem de nós quer ser uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que chora, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem sede de justiça, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa de coração puro, uma pessoa que promove a paz e uma pessoa que é perseguida? Hoje você acordou e disse: estou com vontade de ser perseguido. Todo mundo acorda assim, é normal, né? Hoje eu quero ser perseguido. A ótica do reino é totalmente diferente da ótica que a nossa sociedade, que o mundo propõe para a nossa vida. Os valores podem ser aos nossos olhos invertidos, mas em Cristo, esses valores são redimidos. Em Cristo nós conseguimos redenção para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa eternidade. Talvez você esteja enfrentando o momento mais complicado da sua história. Você esteja enfrentando o momento mais triste da sua vida nesta terra. Mas eu queria te lembrar nesta noite, neste sábado de carnaval, que existe uma alegria que nos é proposta, que ela vai além da quarta-feira, que ela vai além do que os nossos olhos podem ver, e essa alegria é estar no Senhor, e adorar o Senhor acima de todas as coisas. Perceba como a gente conversa, e volta para os 10 mandamentos, volta para o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. A gente volta para o ensinamento de Jesus: ama o Senhor de todo o coração, com toda a sua força. A nossa felicidade, ela não pode estar em nada e absolutamente nada, que agora eu tenho, e daqui a 5 minutos eu fico sem. A nossa felicidade deve estar no Senhor, que nos escolheu desde antes do mundo existir, que nos sustenta durante a nossa vida, e prepara um local para nós, e a gente precisa esperar, e se existe um motivo para ficar ansioso, é este, é o momento que nós vamos escutar: servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria da casa que foi preparada para ti. E nessa casa, na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, nessa casa nada vai tirar o sorriso do nosso rosto, os olhos brilhando, e sabendo que a gente de fato combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Que Jesus abençoe a gente.